Tudo bem? Meu nome é Gustavo. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que acaba sendo pouco falado, apesar de ser importante, e nunca é demais, que é o caráter. Qual que é a importância do caráter para a vida humana, para a evolução humana? Será que é uma questão, é bobagem, é uma questão moralista, que não tem nada a ver, né? Será que importa alguma coisa na nossa vida? Então nesse vídeo eu quero explorar um pouco sobre isso, pegando principalmente a via do yoga, né? Que é um caminho que eu tenho mais contato há um tempo, mas relacionando também com outras visões, a gente tem a visão, por exemplo, do santo, a pessoa santa, que seria aquela pessoa que atingiu um certo nível de lucidez, né? Independente da religião, a palavra santo está relacionado com a palavra sanidade, etimologicamente. Então, o santo seria uma pessoa que atingiu um certo nível de lucidez, e em várias culturas parece que é um consenso na humanidade que lucidez está associado com uma certa bondade, com um certo nível de bondade. Então associa-se bondade à lucidez. E se a gente for avaliar, por exemplo, todos os caminhos, é, as religiões, essa questão, tirando o cunho institucionalizado, deturpado, mas a questão do ensinamento básico mesmo, das tradições espirituais, de todas as linhas possíveis, é essa questão do amor. E o amor se associa com essa expressão da bondade. E existe uma preocupação com uma certa ética, né? Então, quando você tem um certo nível de percepção, de consciência, e eu diria até de inteligência, porque não é uma questão de matemática, é uma questão de compreender como funciona o universo, né? E a questão de fazer o mal, né? Ou seja, a gente associa o mal com a sombra, né? Com as atitudes inconscientes, condicionamentos subconscientes relacionado com um lado nosso mais instintivo, né? Sobrevivência. E que é o que gera a questão do conflito, né? Do egoísmo, tudo isso, né? Está associado com uma parte nossa que a gente tem dificuldade de olhar o ser humano. Talvez faça parte da nossa caminhada do desenvolvimento, lidar com a nossa sombra, que é o não olhar para a sombra, né? O não clarear, o não trabalhar com isso, gera o que a gente entende como mal, né? Na sociedade, no organismo, etc. Então, por isso que quando a gente fala de uma visão integrativa da vida, a gente não pode separar essa questão psicológica da questão biológica, fisiológica. Tudo é conectado, a parte mental, emocional, tudo é uma coisa só, tudo se influencia mutuamente. As emoções influenciam no corpo, as emoções influenciam nas interações sociais, né? Tudo é uma coisa só, é uma unidade. E a questão é como que a gente cuida da nossa frequência, né, da nossa energia, no sentido de perceber, ter essa compreensão que é o nosso estado de consciência que cria a realidade. Essa é uma coisa que é muito forte, assim, que muitas vezes pode ser um tapa na cara, mas que a nossa realidade, nós temos responsabilidade sobre ela, né? Nós temos mas isso ao mesmo tempo que pode ser libertador, porque ao mesmo tempo que se eu estou vivenciando uma realidade ruim, digamos sofrida, eu sou responsável, então a minha própria atitude, talvez se eu mudar certas atitudes, eu consigo mudar de estado de consciência e mudar de realidade, transformar a minha realidade como uma consequência. Então, isso é o karma, né? A gente entender que nós influenciamos na realidade, nós somos criadores ativos da existência, né? A realidade parte da consciência. E se a nossa consciência está num estado, digamos, mais distorcido, essa realidade vai ser sofrimento, né? Quanto mais a gente vai despertando essa clareza e acessando isso, que se relaciona com essa expressão da bondade que a gente está falando aqui nesse vídeo, do caráter, é, a gente entende que essas coisas são interligadas. Então, saúde está associado com caráter diretamente, né? Então, por exemplo, no Yoga Sutra, né, no processo do Ashtanga Yoga, a palavra Ashtanga significa 8 partes. Fala-se muito nesse processo, antes de falar sobre asana, pranayama, etc., fala sobre yamas e niyamas, que são condutas, né, condutas comportamentais mesmo. E uma das premissas, né, é a ahimsa, por exemplo, que seria a não violência. A violência seria
o lado mais instintivo, primitivo nosso tomando conta, né? Esse instinto de defesa, de domínio, de dominar o outro, de dominar outros seres, né? Você vê isso presente em várias espécies animais, por exemplo. Então, mas a gente se deixar levar por esse instinto primitivo, tá aí o nosso desafio, é a gente ficar enroscado na roda de Sansara, né, e não se libertar, né, que é a proposta do yoga, né, de qualquer processo espiritual, digamos assim, é moksha, né, a liberação, né, é parar de sofrer, sair da mesmice, né, sair de ficar repetindo a mesma coisa, né, então como que a gente passa pelas situações? Então existe esse processo, né, yamas e niyamas, ahimsa, não violência, que seria a gente cuidar para não agredir. E não só a não violência da gente tentar, apesar de muitas vezes não ser tão simples assim quanto parece. Que nós temos padrões, situações que ativam gatilhos, que de repente a gente lida com um comportamento nosso que a gente nem sabia que tinha. Então essas coisas acontecem. Por isso que o autocuidado constante, o processo do você passar por um processo de autoconhecimento, né, trilhar um caminho de estudo e prática é muito importante, porque nós humanos temos essa vulnerabilidade, né? Todos nós, em algum nível. Então, não violência também está associado com verdade, por exemplo. Se a gente conseguir eliminar a mentira da nossa vida, é uma coisa muito forte, assim, que a gente consegue fazer, né? Que a gente vai conseguir, é um salto muito grande que a gente dá, se a gente conseguir eliminar a mentira, mas desde que essa verdade não seja confundida com uma opinião, que às vezes tem certas verdades que são ditas para agredir, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado. Verdade é simplesmente um fato como ocorreu, não uma opinião. Se falar que uma coisa é feia ou bonita, não necessariamente é uma verdade, é uma opinião, né? Carregada de emoção, enfim, tudo isso. E aí a gente chega nesse ponto, né, também de Yamas e Niyamas que fala sobre asteia, né, que é essa não roubar, nunca me apropriar de nada que não me foi dado de bom grado, né? E roubar está muito associado com violência também, né? Que está associado com mentira. Então essas coisas são um veneno, né? Desejos, segundo essa visão que a gente traz. Esse é o desafio que o ser humano tem que lidar. Desejos desenfreados, né? Essa sede por domínio, por poder, a agressividade, o impulso agressivo, né? O ímpeto de mentir. E a gente tem também a questão do apego, né? O que não. Quando eu falo dessas coisas, eu não estou aqui trazendo um cunho de culpabilização, mas é um cunho de olhar que isso realmente são atitudes que são nocivas e são fruto de um desequilíbrio interno da nossa consciência, que se a gente age dessa maneira, se tem isso na nossa realidade, no nosso comportamento, é importante a gente entender que é patológico, né, que a gente precisa buscar um caminho para tratar isso, né, e reconhecer humildemente mesmo que todos temos talvez traços disso, mas que o caminho é sempre essa questão do exercício da compaixão, né? Essa questão do exercício da compaixão, do bem, né? Por exemplo, eu honrar compromissos, nunca marcar uma coisa e simplesmente não aparecer sem avisar nada. É um exemplo básico de caráter, por exemplo. Então, tá conectado com essas sutilezas, que vai estar conectado com esse processo de eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? Então é isso, o caminho não tem como a gente fugir disso. A gente pode tentar conseguir dinheiro, conseguir fama, reconhecimento dos outros, mas sem essas coisas que eu tô falando, a gente fica horrível por dentro. Eu falo isso por experiência própria, assim, isso é muito forte. A nossa mente não fica boa, velho. A nossa consciência não fica boa. Você pode ter tudo, você vai se afundar com o que você tiver, se você não tiver esse pilar, né, desses valores muito bem estabelecido, né? Isso é importante, assim. E não é uma questão de moral, por exemplo, em algumas culturas pode ser normal você se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. A nossa cultura, que é mais vem de um condicionamento mais católico, enfim, mais cristão, a gente acredita mais no casamento, de você tem que se relacionar com uma pessoa só. Então não é uma questão disso, quantas pessoas você se relaciona, é a mentira, né? Se você mente, então o norte são sempre esses valores. São valores universais, né? Que são independentes de cultura. São valores humanos, né? Então essa questão não violência. Então nada justifica a violência. Nada, nenhuma tradição, nenhum ritual justifica se agredir, se cortar, matar algum ser, né? Isso traz suas respectivas consequências, né?
E aí as pessoas podem dar suas justificativas, enfim, mas não sou eu que vou julgar nada, é a vida que traz a realidade à tona, a consequência à tona. E é isso. Gratidão por estarem aqui. Até a próxima, nos próximos vídeos. Um abraço. Deixem seu comentário aí o que vocês pensam a respeito sobre isso. Muito carinho aí pra vocês. Até a próxima.